Então, essa última parte que a gente vai apresentar agora, nós vamos mostrar um pouquinho para vocês a relação da tecnologia, das tecnologias mais de ponta, mais avançadas, e a questão do próprio desenho, né, de onde ele vem. Então, esse daqui é um trabalho dessa Patrícia Urquiola, que é uma luminária, um sistema de iluminação, onde a gente encontra aqui foi desenvolvido um dispositivo que permite não somente a regulagem, né, de altura, como a largura dessa peça. Isso promove um tipo de iluminação bastante diferente, bastante interessante, e isso só foi possível a partir de uma técnica e de uma tecnologia que está por trás disso daí, que é trabalhar com chapa de aço cortada com ácido, né? É isso, né, Giorgio? É um ácido, né? Plasma. É um plasma, na verdade, né? Ali no centro vocês têm um elemento rígido que é feito aqui na parte central. Presta um pouquinho só. Claro. Nessa parte central aqui vocês têm um elemento, um difusor, que ele é rígido e que ele se desloca dentro dessa peça aqui, de baixo para cima, e vice-versa, promovendo a mudança do formato desse objeto de iluminação. Quando a gente olha para um objeto como esse, parece que é uma coisa muito simples, né? A gente explicando, foi feito assim, foi feito, né, desse jeito. Quando você vai ver o trabalho que ela desenvolveu para chegar nisso daí, tem centenas e centenas de experimentos que estão por trás, né? Ela passou aí, sei lá, provavelmente alguns anos trabalhando para chegar nesse resultado. Então, isso daqui não é um desenvolvimento baseado numa pura sorte, tá certo? E sim numa pesquisa muito aprofundada, não só dos materiais e da maneira de você trabalhar isso, como do processo de fabricação. Quer comentar alguma coisa, Giorgio? Aqui eu peguei 2 exemplos para mostrar para vocês como é que os desenvolvimentos tecnológicos influenciam no desenvolvimento do próprio desenho. Todo mundo conhece o leite moça, né? Todo mundo já comeu de colher esse troço aí. E a história que está por trás dessa lata, não sei se todos vocês conhecem, há uns anos atrás, quando a CSN foi vendida, quem assumiu a CSN foi o dono, como é que ele chama mesmo? O Steinbrück, né? Quando ele assumiu a CSN, ele resolveu verificar lá na linha de produção tudo que tinha de máquina trabalhando. E chegou à conclusão de que eles tinham máquinas muito velhas, muito antiquadas, e produzindo coisas muito antiquadas ainda para poder disputar mercado. E passou uma lição de casa para os engenheiros lá, que eles deveriam rever todo o equipamento de produção de chapa e deveriam desenvolver uma chapa nova com uma dimensão muito mais fina do que a chapa que eles estavam produzindo. A chapa mais fina que eles produziam na época era uma chapa para fazer as embalagens, que era uma chapa com 0,03 milímetros, né? E ele pediu para cair pelo menos para metade. Ninguém entendeu muito bem na hora o que ele estava imaginando, mas na cabeça dele já tinha uma proposta de projeto de aplicação dessa chapa num produto, que foi exatamente esse produto à esquerda aí. Aconteceu que os caras desenvolveram realmente a chapa e ele entregou esta proposta de projeto para que essa lata fosse feita dentro da fábrica. No início, todo mundo estranhou um pouco, porque é um formato não convencional, de uma lata que normalmente é cilíndrica e agora tinha uma cinturinha e tudo mais. Como fazer isso? Colocando essa lata cilíndrica, ela era feita de maneira cilíndrica mesmo, e ela era colocada dentro de uma forma e depois você jogava ar
como se faz com vidro, que a gente mostrou logo no começo, né? E realmente deu certo. Essa lata foi feita, vendeu para caramba na época. Isso daqui significou uma economia de chapa absurda, porque com essa deformação aqui, ele ganha resistência na própria lata, então ele pode trabalhar com uma chapa mais fininha. Bom, vendeu bastante. Essa lata já saiu do mercado agora, né, recentemente, e está sendo tirada do mercado. Por quê? Porque o consumidor não gosta dessa lata. Não gosta. Sabe por quê? Hã? Não entendi. Engorda? Não, não é. Não é a ideia de engordar, não. Também. Mas olha só. Você sabe, né? O leite moça leite condensado, é um produto brasileiro, foi desenvolvido aqui, lá em Mococa, tá certo? O primeiro leite condensado. E todo mundo que utiliza leite condensado para fazer o doce de leite, faz o quê? Pega esta latinha e bota dentro da panela de pressão, certo? Deixa lá cozinhando e tal, até ela endurecer, depois abre a latinha e tira um bloco de doce de leite. Só que não sai dessa lata, certo? É mais gordinho aqui, e na hora de abrir, que você abre lá em cima, que é mais fininho, você vira, não sai. Aí tem que desmontar, fica aquela coisa feia, você tem que mexer no doce e tal. Portanto, não pegou esse troço aqui. Hoje, eles fizeram uma lata, exatamente por isso, fizeram uma lata, onde esta tampa é aquela tampa que destaca inteirinha e você fica com o cilindro livre, exatamente para fazer essa operação. Se ela abrisse por baixo? Tinha que inverter o projeto, mas ela não abria por baixo. Mas a cintura atrapalha de qualquer jeito. O movimento está travado. Atrapalha. Ela não sai nem por cima nem por baixo. Eu sou um grande consumidor de leite moça. Eu sou um grande consumidor de leite moça. E eu achei que essa nova lata ela é realmente melhor. Qual? Essa daqui ou essa? Não, a nova. Primeiro porque você abre muito mais fácil. Depois que aquela você abria, não tinha, não passava os cantinhos. Isso. Ficava o dedo quando você ia passar o dedo na Uhum. Essa nova ela é muito mais. Exatamente. E essa daqui não tem o risco de você se cortar, exatamente porque você arranca a tampa inteira, né? É um processo novo também, que foi desenvolvido e hoje está sendo utilizado em inúmeros produtos, né? Molho de tomate, enfim, conservas e assim por diante. Até demorou para eles assumirem essa tecnologia. Demorou, é verdade. E mantém a chapa fininha também? Mantém a chapa fina. Essa lata cabe a mesma coisa, ela é só um pouquinho mais alta, né? Ela tem um diâmetro um pouquinho menor, mas ela é um pouquinho mais alta. Mas por que eu estou mostrando leite moço? Não é para fazer nem doce de leite, nada disso, nós não vamos fazer aqui. É para entender um pouco essa questão desse processo de insuflação, né, de chapa de aço, que é uma coisa não muito convencional, e que este Oscar Zeta aqui resolveu utilizar para fazer móveis. No caso, ele fez esses bancos. E esses bancos, vocês estão vendo que parece de plástico inflado, não é chapa de aço, tá certo? A chapa é cortada dessa maneira aqui, que vocês estão vendo aqui no fundo, né? As peças têm a frente e a parte de trás, são soldadas, e depois esse material é deformado e insuflado. Então, você enche as perninhas, ou, se for uma cadeira, você enche o conjunto, tá certo? Uma peça que trabalha com chapa muito fina, porém, ela está duplicada e estruturada, ela tem uma forma. Então, esse daqui é o tipo do objeto e do trabalho, onde a maneira de fazer e a forma que você dá para o objeto é mais importante e que garante a resistência desse objeto aqui. É bastante. Eu não saberia te dizer exatamente quanto é, mas é bastante.
queria só dar um taco aí. Eu gostaria que vocês vissem o abismo, claro, tem uma distância aí de 15, 20 anos, mas o abismo que existe entre a concepção desse objeto e aquela poltrona do Ron Arad, né, rasgada e soldada e etc. Né? Tem aquela liberdade que o Arad almejava fazendo o objeto supostamente projetado à mão livre, esse cara aqui deixa aleatoriamente, né, entrega para Deus, está sob controle o volume necessário para segurar uma pessoa sentada, né, mas acho que, em hipótese alguma, os acidentes que vão acontecer ali nas torções vão se repetir. De uma forma extremamente esperta, cada um desses objetos vai ter uma singularidade, né, infinitamente mais em conta do que aquilo, né, e alcançando um resultado pau a pau, mesmo sob o ponto de vista do brutalismo e ok? Acho que E tem aqui você tem uma produção industrial, tá certo? É industrial, não é, isso não é artesanato, não. É indústria. Né? Estabelecendo uma relação com aquela cadeira de laminado que era cheia de espuma de poliuretano, né? Você tem um objeto de aço que pesa nada, né? Cheio de ar. Né? É um objeto de aço que pesa bem pouquinho, que é muito resistente, mas é muito resistente, que trabalha exatamente com a forma. Um objeto, embora seja produzido industrialmente, um objeto não é igual ao outro, tá certo? Então tem um pouco assim aquele gostinho de artesanato, né? Mas não é. Por que a gente colocou essas imagens aqui? Aqui são experiências desse estúdio Nendo, lá no Japão, onde eles estão tentando trabalhar o desenvolvimento de objetos tridimensionais usando os recursos hoje da impressão tridimensional, tá? Então, com plástico, com alguns tipos de resina, ou sei lá, isso daqui a gente nem sabe muito bem o que é, mas vocês vejam que as formas são formas, essa daqui eu diria bastante convencional e lembram uma poltrona, um estofado. E essa daqui é um objeto que, se a gente não tiver esse recurso da impressão 3D, ele não é possível de ser feito. Né? Eu não consigo industrialmente produzir um objeto que faz isso daqui. Né? Eu não consigo. A não ser com a impressão 3D, que dá para fazer isso. Aí vai perguntar, bom, e esse cara, como é que fez isso daqui de madeira? Pecinha por pecinha. Uma por uma. Tá certo? Isso daqui deve custar muitos dólares, muitos. Isso aqui é um objeto, eu diria, artesanal, onde cada peça dessa foi dobrada, depois foi feito um fechamento aqui em cima e embaixo, para travar o conjunto. Esse daqui é um objeto que custa uma fortuna, isso daqui é um objeto que ainda, em escala experimental, certamente custa muito menos. Tá? Quer comentar alguma coisa, Jorge? O que nós estávamos querendo sinalizar para vocês com essas questões qual será o horizonte que essa técnica da prototipagem abre para o universo do objeto. Né? Sem sombra de dúvidas que existe uma questão próxima do nonsense. Você, aquela poltrona de cima, ela lembra esponja, né, marinha ou esponja de pia mesmo, de lavar as coisas, né? Ela brinca com essa história de que nós temos uma memória de algo que é flexível e aí, no caso, pode confirmar a expectativa de flexibilidade, pode ser uma coisa completamente rígida, né?
como o Salata bem apontou, num contínuo, esse looping que a peça de baixo faz, ele é impossível de ser reproduzido de uma outra forma que não seja através de uma prototipagem 3D. Não existe para cima, para baixo ou para dentro para essas coisas, né? Quer dizer, você começa a explorar territórios geométricos ou não geométricos que eram inalcançáveis, quer dizer, você não tem que se preocupar de entrar uma ferramenta lá dentro para corrigir, não tem que se preocupar de aparafusar nada com nada, a coisa aparece no conjunto, apenas desmembrado por camadas. Isso não quer dizer que não haja limites, tá bem? Mas não haja limites. Todo modo de materializar tem limites, tem características, tem limites. Mas a questão além desse território do inusitado, será que vai pintar alguma mudança em termos estruturais, por exemplo? Porque o grosso das experiências que têm sido feitas nesse filão, elas encantam e surpreendem por questões como essas que foram sinalizadas aqui. Mas ainda não encontramos uma concepção estrutural que resulte mais econômica do que nós conhecemos através de outros materiais, por exemplo, para um assento, para uma cadeira. A cadeira é importante nesse departamento porque, por normas, né, ela tem que suportar 120 quilos, quer dizer, não é brincadeira. Então, será que é esse o pitaco que essa técnica da prototipagem tem a dar? Ou tem alguma coisa extra que, por enquanto, ainda fugiu à percepção dos projetistas? Né? Essa é uma interrogação que vale a pena levar para casa e ficar de olho no andar da carruagem, aí digamos. Né? E o filme vem na sequência? Eu queria fazer só um comentário também, porque nós sabemos que tem muita gente pesquisando hoje novos materiais, né? Mas a gente está ainda muito limitado, principalmente quando a gente está nesse mundo aqui, a uma aplicação da matemática, né, de uma maneira que não se imaginava e que hoje está sendo transformada em alguns objetos. Isso é matemática aplicada. Né? Fica essa questão de continuamos aplicando todos esses conceitos com os materiais que nós temos hoje e com esse recurso, né? Sim, e até onde isso vai, exatamente. Vocês devem ter lido, semana passada, descobriram um material ultra resistente que ele vem de uma seiva de uma árvore. Ele é muito mais resistente do que o aço, tá certo? Comparativamente. Então, eles estão trabalhando já com novos materiais que estão sendo descobertos. E como é que você aplica isso, né? Como é que você trabalha? A gente tem também um outro mundo, que é o mundo da nanotecnologia. Como é que nós vamos juntar esses conceitos de nanotecnologia com esses recursos que a gente tem para aplicação? Tá? Eu acho que tem um caminho longo aí pela frente, né? Um caminho bem longo, mas, como o Jorge está falando, eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Olhando para ver o que vai acontecer por aí. Os primeiros capítulos dessa novela, que vai ser seguramente uma novela eletrizante, eles ainda estão gravitando em torno do impacto plástico, né? Da criação da sinalização de possibilidades que não faziam parte do horizonte conhecido, né? Mas a expectativa que se tem é que se possa andar bem mais fundo. Quer dizer, isso ainda é pouco
as brechas que se abrem nessa escala. A associação da prototipagem com as conquistas nanotecnológicas vão criar vários espantos aí pela frente ainda, né? A gente já está bastante, as revistas, os livros estão extremamente excitados com isso, mas ainda acho que tem um descompasso, tem muita coisa para vir.